Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de março de 2026. E eu tenho que compartilhar isso porque isso é uma coisa revolucionária aqui no Radinho. Eu estou considerando pela primeira vez em 10 anos de Radinho, aí se somar todos os outros episódios, o Roda e Avisa, são 23 anos de Roda e Avisa. Pela primeira vez eu estou considerando um patrocinador, um sponsor aqui para o Radinho, e esse patrocinador é Fritopan. Fritopan, eu não sabia o que era Fritopan, eu tive que procurar no Google e descobri que realmente Fritopan não existe mais. Fritopan é um breve capítulo na história do Mandiopan. Eu lembro do Mandiopan da minha infância, por alguma razão qualquer minha mãe desconfiava um pouco daquilo, não é? E eu comi poucas vezes na vida, mas em algum momento, eu vou dar o link aqui para quem tiver interesse pela história da Mandiopan. Aliás, eu não entendi muito bem do que aquilo é feito até hoje, eu sempre achei que fosse algum tipo de polímero estranho, isopor, não, mas parece que é feita de mandioca. Não é? Pois bem, em algum momento, troca de dono, de empresa, seja lugar, e alguém inventa chamar aquilo de Fritopan. É um fiasco, dura muito pouco tempo e depois ela acaba sendo comprada de novo, a marca, e acaba virando Mandiopan de novo e parece que está aí nas melhores lojas do ramo. Por que eu estou mencionando essa fritura subitamente? Porque ontem, aliás, um pequeno parêntese aqui, eu tenho uma disposição quase infinita de conversar com, sei lá, de responder a comentários, de conversar com pessoas com quem eu não conheço, né, no Twitter, ou no Facebook, ou no LinkedIn, mesmo às vezes quando alguém me manda, sem mais nem menos, o spam, me manda ali alguma proposta comercial, eu normalmente respondo, muitas vezes tentando questionar ali se aquilo que ele está fazendo é uma coisa ética ou não, mas eu dificilmente deixo alguma mensagem sem responder, a menos que eu tenha comido bola. Aliás, algumas plataformas, se você deixou algum comentário ou no Spotify ou no SoundCloud, ou às vezes, eu acho que esses são os piores, né? Algumas plataformas realmente elas não notificam a gente direito, quando a gente vai ver, tem um comentário que está ali há anos perdido e eu comi bola, então eu peço perdão. Mas o que eu não costumo fazer é levar a sério pessoas que, ao invés de colocar o seu nome, ao invés de colocar a sua foto, elas têm algum pseudônimo qualquer, ainda mais quando o pseudônimo é estranhíssimo, é alguma coisa meio sinistra, alguma coisa meio diabólica, não é? E ao invés de colocar ali seu retrato, coloca algum personagem também um pouco esquisito. Ok, o cara poderia ser um ativista dos direitos humanos, com medo da repressão, ele poderia estar participando de alguma atividade nobilíssima, onde o anonimato é muito importante, mas né, na maior parte das vezes não é isso que acontece, infelizmente. Mas de qualquer maneira, dessa vez, como era um comentário sobre o Radinho de Pilha em geral, eu achei o comentário bastante pertinente, embora fosse um pouco impertinente, né? Eu respondi com um pouco de educação, talvez com uma pitadinha de sarcasmo ali, mas é engraçado porque o comentário era que, puxa vida, essa ideia de ficar fazendo podcasts ou episódios em que sou só eu falando, um solilóquio, vamos chamar assim, seria uma coisa fritopan. Eu não entendi se fritopan quer dizer gostoso pra caramba, mas provavelmente quer dizer alguma coisa anacrônica, alguma coisa sem gosto, alguma coisa sem graça. E aí ele me sugeria que eu fizesse mais entrevistas. E ele se lembrou de um projeto de 2005, se eu não me engano, um projeto, 2005 ou 2015, um projeto de 11 anos atrás, que foi o Guia dos Perplexos. Então eu vou aproveitar esse comentário, a história do Fritopan, eu nem sei o que ele quer dizer com isso, provavelmente ele tem razão, certamente aos 61 anos eu já perdi qualquer conexão com gerações mais novas, paciência faz parte, né? Ser jovem justamente é você ignorar qualquer um que tenha mais de 30 anos, como diria Elis Regina, que muita gente não deve lembrar mais. Pois bem, o Guia dos Perplexos foi uma aventura incrível, naquele momento a web estava fazendo 20 anos no Brasil, acho que era isso,
não é? E aí eu saí atrás de conversar e de entrevistar pessoas com quem eu convivi nos primórdios. Não era exatamente um trabalho enciclopédico, não era um trabalho jornalístico, eu não estava ali homenageando os pioneiros incontestáveis da web. Não, eram amigos, gente com quem eu convivi. Muita gente que eu conheço que teve um papel extraordinário, mas que eu não tinha intimidade, ou que de repente a nossa relação nunca foi relevante, eu tive a sinceridade de manter isso dentro do meu círculo mais estrito, né? O que obviamente gerou uma série de represálias. Tem gente que não fala comigo até hoje, eu não sei por quê, porque muito pouca gente assistiu aquilo. Eu vou dar o link para vocês, são 30 e tantas conversas, tá? Marta Gabriel está lá, Michel Lentz está lá, Bel Reis está lá, um monte de gente bacana, né? Mas quando ele disse que esse tinha sido meu último projeto de entrevistas, eu fiquei um pouco frustrado, porque na verdade existem outros. Então vou aproveitar esse ensejo, né, justamente para chamar a atenção daquilo que, pelo visto, os algoritmos estão boicotando, né, daquilo que de maneira orgânica não chega no seu colo, né? Então acho que um dos projetos mais queridos, vou começar pelo Desaprenda. O Desaprenda eu comecei há vários anos. Eu estava percebendo que eu tinha que me reinventar, que a minha carreira tinha provavelmente capotado, e realmente, de fato, capotou, né? Eu falei, puxa, eu tenho que me reinventar, né? Eu quero conversar com gente que se reinventou. Então, eu entrevistei várias pessoas, entrevistei Pedro Burkhauser, um querido, que aliás é meu primo, não é? Um primo bonito, muito mais bonito que eu, e aí ele trabalhava como produtor de TV, produtor não, ele trabalhava em TV, ele trabalhava com sonoplastia, né? Eu também trabalhei em TV, a gente tem essa coisa em comum, eu adoro esse cara, mas aí ele, num certo momento, ele foi atrás da grande paixão dele, que é o surf, e ele criou um projeto de acompanhar os campeonatos de surf pelo mundo. Então, ir atrás da paixão dele significa estar cada hora em um lugar. Cada vez que eu abro o Instagram do cara, ele está no Tahiti, no Havaí, na Austrália, sei lá onde é que o Pedro está, um querido. Mas outras pessoas também, tem o Emanuel, o Mané querido, que largou a carreira de direito aqui no Brasil e foi ser chefe no exterior, foi ser chefe na Austrália, está felizão. Várias pessoas ali que transformou. O Lolo, que era publicitário, a gente trabalhou junto numa agência, e o Lolo agora, junto com a sua esposa, eles são autores de livros infantis de sucesso. Então o Desaprenda.com é um bom começo. Mas tem um outro projeto que está até um pouco mais animado, um pouco mais vivo, que é o Vamos Falar sobre Impacto. Num certo momento, eu olhei para o digital e falei, cara, o digital, na verdade, virou um pântano, não é daqui que vai vir a salvação, deve ter gente fazendo coisa mais importante. E eu fui atrás de gente que tivesse algum tipo de atividade, trabalho, que tivesse impacto, digamos, um pouco mais amplo, por que não global? E eu falei com um monte de gente legal. Então vamos falar sobre impacto. Tem desde a Natália Pasternak, que durante a pandemia foi crucial na divulgação de informação de qualidade, né, combatendo a desinformação bolsonarista. Tem a Mariângela Hungria, que acabou de ganhar um prêmio por usar coisas orgânicas, como micro-organismos e bactérias, para substituir pesticidas. A gente vai falar de pesticidas daqui a pouquinho. Tem o Lorival Lacerda, que em um certo momento ele foi parar nas ruas de São Paulo como um morador de rua, ele deu a volta por cima e se tornou um bibliotecário. O que o salvou foi a leitura, ele está usando a leitura para salvar os outros. Também são dezenas de entrevistas nas mais diversas áreas, empreendedorismo, então está lá. Se você nunca ouviu falar, vou dar os links aqui. Infelizmente, como tudo que eu faço é orgânico, nada disso é remunerado, nada disso tem receita, eu também não tenho como também ficar pagando para divulgar essas coisas todas. Eu dependo, infelizmente, do boca a boca e não tem me levado muito longe. Mas já que eu falei aqui da Natália, quando eu conversei com a Natália, eu conversei com ela e com o Carlos Orsi, que é marido dela. Os dois tocam a revista chamada Questão de Ciência, né, que é um trabalho heróico, épico, louvável, e o Carlos escreve artigos que muitas vezes inspiram aqui as nossas conversas. E esse é o caso de hoje. Ele escreveu um artigo sobre uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que chama fideísmo. Na verdade, eu vou dar o link para o artigo, mas a questão é que, veja, pessoas notoriamente acreditam em coisas um pouco questionáveis.
E a questão é por que que as pessoas acreditam em coisas que não param em pé, que não têm evidência e tal. E uma das teses que foi lançada por um dos pioneiros da psicologia humana, William James, irmão de um escritor que eu simplesmente adoro, que é um Henry James, um escritor maravilhoso. O Henry James teria escrito um livro que chama A Vontade de Acreditar, em que ele tenta ver de uma maneira um pouco mais positiva essa nossa disposição, essa nossa atração para acreditar em coisas que de repente nos façam sentir bem. Né? Então isso seria parte da natureza humana e isso, se não fizer mal a ninguém, não é uma coisa ruim. Né? Mas eu devo estar provavelmente trucidando aqui a história toda, a minha memória não é tão extraordinária, mas a questão aí, chave dessa história que parece o slogan não, como é que chamava isso? Daquela série Arquivo X, acho que muitos de vocês não se lembram disso, era uma série que falava sobre alienígenas, né? Objetos voadores, coisas meio estranhas, e o subtítulo ali, o motto, né, era Eu Quero Acreditar. Eu quero acreditar, o que realmente funcionou, porque muita gente era fanática por aquilo, vai lá visitar a Área 51 para ver se acha alguma coisa, né, vai ver o Chupacabra, o ET de Varginha, né, porque a pessoa quer acreditar. O que parece bacana, o que parece uma coisa nobre, mas vocês sabem que eu tenho uma dificuldade crescente com a questão de fé, cada vez eu acho um pouco mais difícil de entender. A questão é se você precisa acreditar em alguma coisa, não é um bom sinal, porque as coisas que são coisas, elas são coisas, quer você acredite ou não. Não é a gravidade, a eletricidade, fala aí, qualquer outra coisa. Não é? Elas são. Você pode não acreditar na Terra esférica, você pode acreditar na Terra plana, mas a Terra continua sendo esférica. Não é? E muitas coisas, sei lá, a gente está cercado aí de milagres, né, que foram trazidos, que foram laboriosamente criados por gerações e gerações de pessoas desinteressadas que salvam aí milhões de pessoas todo ano e elas são baseadas não em crenças metafísicas, né, em coisas que fazem você se sentir bem. Eu estou me lembrando aqui de uma personagem que acho que era uma bispa de uma igreja evangélica, eu nem sei que fim levou, né, que eu lembro que tinha uma fala dela muito famosa em que ela falava que Deus é aquela coisa quentinha dentro de você. Podia ser uma canja também, né? Ou quem sabe uma pizza. Mas, então, a questão faz parte da natureza humana, esse desejo, esse impulso. Mil perdões, acabo de cortar um trecho onde eu estava um pouco pateticamente tendo um acesso de tosse. Mas voltando aqui, não é essa história de querer acreditar, sobretudo em coisas que nos pintam de uma maneira, que nos representam de uma maneira bastante positiva. Eu lembro quando eu era ainda quando eu era muito mais novo, eu acreditava em astrologia, achava aquilo maravilhoso, eu li o meu signo, eu me sentia uma pessoa diferentíssima, eu falo, nossa, veja só, os nativos desse signo, eles são assim assado, eu ficava felicíssimo, né? Aquilo provavelmente deve ter inclusive influenciado a maneira como eu me desenvolvi, né? Eu acho que eu acabei sendo impregnado por algumas características que vieram dos livros, não necessariamente das estrelas, não é? Mas várias crenças, na verdade, acho que o sucesso delas se deve justamente ao fato de que elas fazem com que você se sinta especial, que você se sinta de alguma maneira protegido, que você se sinta validado, que você se sinta relevante, importante. A gente comentou aqui, vou dar um link de novo para o livro da Rebecca Goldstein, se não me engano, esse é o nome dela, que se chama O Instinto de Importar, né? O quanto é importante para a natureza humana a gente saber que a gente importa para os outros, né? E também a gente achar que a gente importa para a gente mesmo. Quando isso, de alguma maneira, está em crise, como, por exemplo, quando você faz um podcast em que você coloca o coração inteiro e a repercussão é mais ou menos zero, né? Então, isso provoca um mal-estar bastante palpável, né? Mas isso explica por que a gente acaba, talvez, entre tantas religiões possíveis por aí, né? A gente vai achar que, de repente, você é amado incondicionalmente por uma divindade que ama você acima de todas as coisas, que te perdoa, que te aceita, né? Que você é o melhor amigo que você já teve, né? Isso é legal. Eu não sei se eu adoraria sentir isso, eu acho um pouco estranho, porque normalmente quando eu olho à minha volta, aparentemente essa amizade não está provocando nenhuma diferença para ninguém, mas, ok, desculpa, mas é só para a gente colocar em xeque aqui
essa tendência nossa de acreditar naquilo que a gente quer acreditar. E eu vou pegar uma carona com isso, eu vou fazer um caminho um pouco tortuoso. Tem uma notícia aqui, acho que foi da FAPESP, eu vou dar o link para vocês, que fizeram um estudo recente sobre bitucas de cigarro. Bitucas de cigarro. A cada ano você não, eu não, né, também eu espero que você não, a gente descarta no ambiente, para não dizer que a gente simplesmente, né, joga para trás e não pensa nisso, bitucas de cigarro numa quantidade bíblica. São 4,5 trilhões de bitucas de cigarro que são descartadas, são jogadas no meio ambiente por ano. 4,5 trilhões são 550 bitucas por pessoa no mundo. O mundo tem, né, tantos bilhões de pessoas. A média é essa. Bom, eu não fumo, então deve ter alguém aí jogando 1.110, sei lá, faça a conta, 1.110 bitucas no meu lugar. E você fala, bom, e daí? Uma bituquinha. Acontece que bituquinha, além de ser feita de materiais que resistem à decomposição, ou seja, vão ficar muito tempo no meio ambiente, que são facilmente engolíveis por criaturas distraídas, né? Ela também está impregnada de substâncias super tóxicas, que isso a chuva vai levar para a água vai levar para o seu copo, um Deus nos acuda. Então não basta as pessoas encherem o pulmão de lixo, né? Elas resolvem contaminar o planeta inteiro com bitucas de cigarro, 4,5 trilhões de bitucas. E isso se conecta perfeitamente bem com uma série do Crash Course. Crash Course é um canal do YouTube que o apresentador é o Hank Green, que é um cara que está sempre comparecendo aqui, né? Ele reapareceu ontem aqui falando sobre a teologia dos gatos guerreiros, é bastante inusitado, mas ele está falando sobre um outro confronto entre a ciência. É um curso, na verdade, sobre pensamento científico, né? Sobre o método científico. Como é que você pode incorporar, né, um pensamento um pouco mais científico na sua vida de maneira positiva. Então ele está contando de um episódio histórico, um pouco histérico também, de quando a opinião pública e também a opinião do mercado, vamos chamar assim, bateu de frente com a ciência, e a ciência durante muito tempo saiu perdendo. A questão aqui é o cigarro, né? Ele mostra aí no começo que o número de câncer de pulmão, no começo do século passado, 1900, na virada do século XIX para o XX, cara, câncer de pulmão ninguém tinha, era uma coisa assim raríssima, por assim dizer, né? Quando o médico estudava o câncer de pulmão porque era um negócio bizarro. Aí de uma hora para outra o gráfico mostra uma explosão exponencial de casos de câncer de pulmão. O que está acontecendo, e aí vem gente com 1000 hipóteses, não, sei lá o quê, as hipóteses mais mirabolantes, é a água, é o ar, é castigo divino, seja o que for, mas devagarinho as evidências começaram a apontar para o cigarro. Havia outras teorias, deve ser sei lá o que, a poluição atmosférica, as cidades estão muito poluídas, deve ser a água, né? Ok, essas podem ser correlações, mas não são causas, né? A questão, o que é efetivamente uma causa? E devagarinho foi ficando claro que, veja bem, tem uma correlação bastante forte, aliás, dramática, entre a pessoa fumar e a pessoa ter câncer de pulmão. A chance aumenta, né, como um foguete. E aí, o que acontece? A indústria do tabaco começa a entrar na defensiva, né? As evidências estão se acumulando, você vai tentar falar com a opinião pública, e aí, primeiro você bate de frente com a própria opinião pública, porque, veja, eu estou fumando, não estou sentindo nada, eu estou bem, então, desculpa, isso é gostoso pra caramba, eu não consigo largar esse negócio, então, desculpa, isso não vai acontecer comigo, isso é lenda, né? Isso só deve acontecer com os outros, né? E aí, a indústria do tabaco, que quando eu preciso de alguma evidência para acreditar que Satanás existe, eu penso na indústria do tabaco, ela resolve jogar pesado, ela resolve investir pesadamente em desinformação. No começo elas vão dizer assim, olha, o nosso cigarro é o melhor para você, é o mais saudável, é o mais isso, é o mais aquilo, ou seja, é o que menos provoca doenças. Quando de repente as evidências científicas começam a ficar consenso significa muitos cientistas, né, usando métodos bastante rigorosos, estão chegando na mesmíssima conclusão, elas começam a fazer um esforço deliberado com um orçamento, com um budget, vamos chamar assim, infinito, para desautorizar
qualquer campanha científica. Então aqui eles estão mostrando um memorando interno de uma dessas indústrias de tabaco que chama Brown and Williamson, eu não conhecia, em que, olha só, isso é um memorando interno, tá bom? Dúvida é o nosso produto. Dúvida, não é que eles vendem cigarro, agora eles estão vendendo dúvida, porque é o melhor meio de competir com, abre aspas, o corpo de fatos, né, que existem na cabeça do público em geral. Isso significa criar os meios de estabelecer uma controvérsia. Então, os caras, está escrito, todo mundo recebeu. Né, todo mundo fala, é o seguinte, olha, a gente tem que semear dúvida, né, a gente tem que desacreditar a ciência. Então, isso foi uma guerra, um cabo de guerra entre não só a ciência e as empresas, mas também entre o próprio público, porque, puxa, você vai tirar isso de mim em nome do quê? Né? Aí, obviamente, com o tempo, a coisa ficou uma questão de saúde pública inegável e vários países começaram a, sei lá, proibir em ambiente fechado, em ambiente aberto, isso e aquilo e tal. Mas é um esforço miserável e até hoje, como você pode ver, a indústria continua convencendo pessoas que inalar substâncias super tóxicas, né, numa temperatura altíssima, se for um cigarro eletrônico, pior ainda, né? De alguma maneira um direito seu, né, de individual de buscar o seu próprio prazer. Né? Esqueça, por favor, o quanto isso vai custar para a sua família, o quanto isso vai custar para a sua sociedade. Né? É aquela coisa do, como diria Milei, né, o libertário anarquista da Argentina, liberdade, vírgula, carajo, né, em bom espanhol. Então, vejam só o que campanhas de absoluta desinformação podem fazer. E já que eu estou falando de saúde pública aqui, eu acabei de assistir um vídeo extraordinário que eu recomendo a todo mundo, recomendei para um amigo que é chefe de cozinha, inclusive, né, e vou recomendar para outras pessoas também, de uma produtora de conteúdo brilhante. Ela tem um canal que se chama, deixa eu ver aqui, o canal se chama Rabbit Hole. A criadora desse canal, ela era uma produtora, como eu fui já de vídeos, ela é asiática, e por que eu estou mencionando que ela é asiática, isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, e ela começou a fazer vídeos super bem produzidos. Ela trabalhou para o Veritasium, trabalhou para vários canais de sucesso, ela tem realmente um currículo invejável, né? Mas ela resolveu fazer um canal sobre coisas do cotidiano que de repente merecem ser entendidas um pouco melhor usando ciência, por que não? E ela fez um vídeo sobre uma coisa que eu até fiquei um pouco preocupado, é sobre iodo. Iodo. Aliás, eu me lembro de um grande amigo que se gabava, né, soteropolitano de Salvador, ele falava, eu sou do nível do mar, eu tenho iodo no corpo. Não é? Iodo. Pois bem, iodo, em princípio, é uma substância tóxica. Né, ela faz parte do seu metabolismo, do seu organismo, né, é o elemento químico mais pesado que o seu corpo precisa. Acho que, se eu não me engano, o peso atômico dele é 120 e tantos, é um metal bastante pesado. Né, ele é tóxico, mas ele tornou o mundo mais inteligente, ou pelo menos menos deficiente do ponto de vista intelectual. A gente vai explicar por quê. A questão é a seguinte, eu não tinha ideia disso. Eu me lembro de ter visto, acho que na minha infância, algumas pessoas com a garganta ou com o pescoço inchado, muitas vezes na forma de uma bola, uma coisa um pouco aflitiva. Né? Aquilo se chama bócio, em inglês se chama goiter. Bócio é estranho, eu nunca mais ouvi isso. Por que eu nunca mais vi? É por causa a história que essa moça vai contar. Bócio é uma doença que acaba se desenvolvendo e que em alguns lugares do mundo era simplesmente avassaladora. Então, século XIX, eu estou lendo aqui no meu Kindle, eu estou lendo em doses homeopáticas, né, um livro do Mark Twain. Adoro o Mark Twain, é um dos escritores prediletos da minha vida inteira. Ele está fazendo um diário de viagem, chama A Tramp Abroad, né, um vagabundo lá no exterior, um andarilho no exterior, e aí ele falou bastante sobre a Alemanha, a gente conversou sobre isso em episódios anteriores. Em algum momento ele vai falar sobre a Suíça, mas ela cita que quando o Mark Twain voltou da Suíça, ele falou, olha, eu voltei da Suíça, eu vi queijo e eu vi bócio e foi só isso. Por que ele está falando de bócio? Ok, ele é um pouco sarcástico, ele é um humorista, ok. Mas é porque na Suíça, que a gente associa hoje com um padrão de vida altíssimo, num lugar maravilhoso para gente que lava dinheiro, não é? A Suíça
tinha uma incidência de bócio de 90%. 90% das pessoas tinham bócio. Além de bócio, a Suíça tinha um nível altíssimo de uma doença chamada cretinismo. Cretinismo, que hoje a gente associa a ideologias e militantes de várias cores. Não é? O cretinismo era um problema severo de desenvolvimento, crianças que nasciam com deficiências cognitivas severas. Né? Daí que vem a palavra cretino, que a gente usa hoje como uma ofensa, mas na verdade era uma condição terrível. E na Suíça tinha bócio para tudo quanto é lado. Ok, o que causa o bócio? Eu vou encurtar um pouco a história. Bom, bócio, todo mundo tem a tireoide aqui no pescoço, né, na garganta. A tireoide controla várias coisas no seu metabolismo, né, e ela libera hormônios que fazem você ser mais ativo, menos ativo. Tem um monte de efeitos aí da tireoide que são legais. Né? Ela produz dois hormônios, T3 e T4, se eu não me engano, o tempo todo. E aí, o que o corpo faz para regular se de repente está legal já, não precisa ficar produzindo tanta coisa assim. Né? Você tem na pituitária, que é outro órgão aí do seu corpo, no seu cérebro, uma glândula, não é? Que ela fica prestando atenção no nível de T3 e T4, e se o nível estiver muito alto, ela simplesmente solta uma outra substância para parar. Ela fala, para, segura um pouco a onda aí que já tem demais, tá bom? Tá bom. Mas existe um problema. O que acontece se, por alguma razão qualquer, a tireoide estiver fazendo de menos, produzindo menos T3 e T4 do que deveria? Esse alarme para pedir para ela, por favor, pare, ele nunca acontece. Então, ela vai ficar o tempo inteiro tentando produzir até chegar num nível X, até chegar num nível que alguém manda parar. O que acontece, ela vai acabar crescendo e inchando até ficar do tamanho de um melão, entendeu? Porque ela está desesperada para tentar produzir o T3 e T4 no nível que de repente dispare o alarme, que alguém preste atenção. Não é? E por que de repente ela não consegue produzir na quantidade correta? Adivinhem, iodo. Iodo é esse estranho elemento tóxico, né, meio roxo, fedorento, ok, tudo bem? Ele é fundamental porque essas T3 e T4, T3 significa que aquele hormônio tem 3 átomos de iodo, T4 é porque tem 4 átomos de iodo. Então, se não tiver muito iodo na sua alimentação, a tireoide, coitada, fica desesperada e você acaba tendo bócio. Não preciso dizer que essa tese não foi necessariamente aceita imediatamente, foi todo um trabalho, etc. e tal, mas um cara resolveu fazer um experimento na Suíça. Ele chegou numa aldeia que todo mundo tinha bócio, um monte de gente tinha filho com cretinismo. Eu vou fazer um experimento, eu vou adicionar iodo na dieta. Em semanas, passou. Infelizmente o cretinismo não, porque a criança já tinha o desenvolvimento comprometido. Mas homens e mulheres, sumiu o bócio. E aí, em suma, a Suíça é pioneira nessa história de usar o iodo para curar o bócio. Mas como é que eles usaram o iodo? Porque, veja, iodo é tóxico. Aí você chega para o governo e fala, olha, é o seguinte, eu preciso ministrar iodo nas pessoas. O cara fala, mas como? Esse negócio é tóxico, custa caro. Eu falo, não, você não está entendendo. É uma quantidade muito pequena. Rapaz, como é que você vai fazer? Vai dar comprimido nas pessoas? Vai dar injeção? Eu falo, não, eu tenho uma ideia, a gente mistura no sal. Sal, todo mundo consome sal, todo mundo consome mais ou menos a mesma quantidade, ninguém é louco de se entupir de sal, então ninguém vai ter uma overdose de iodo. Vamos colocar iodo no sal. Sal é barato, todo mundo usa, sal não acaba nunca, porque se tira do chão, tira da água, não é um negócio que nenhuma guerra, nenhuma seca vai comprometer. Vamos colocar no sal porque é a coisa mais democrática, mais acessível possível. Pois bem, eles fazem um experimento e isso é um sucesso estrondoso. Em pouco tempo, quase toda a Suíça estava usando sal iodado, essa é a palavra, sal iodado, e dali a pouco era obrigatório na Suíça e pronto, de uma hora para outra a Suíça ficou livre do bócio. Bócio. Pois bem, curiosamente, que é uma das palavras-chave aqui do Radinho, nos Estados Unidos, num estado chamado Michigan, você tinha um problema idêntico. Você tinha ali a incidência de bócio era tão grande que eles não conseguiam recrutar os soldados para a Primeira Guerra, porque o cara não conseguia fechar a gola do uniforme, porque ele tinha aquele pescoço deformado.
não é? Então, Michigan também tinha uma incidência altíssima de cretinismo, um desastre total. Na verdade, não era só o Michigan, é uma região inteira do norte dos Estados Unidos que era chamado do Goiter Belt, o cinturão do bócio. Você tinha uma situação endêmica de bócio, todo mundo com aquele pescoço horroroso, não é? De cabo a rabo. Não é? E aí, no estado de Michigan, eles ouviram falar essa história e ali eles começaram a experimentar e não precisa dizer que em pouquíssimo tempo o bócio tinha sido erradicado. Então, puxa vida, que coisa ótima, né? Então, mesma estratégia, sal iodado, surgiram várias marcas, então, mas acontece que os Estados Unidos, numa longa tradição de uma relação muito tensa com a ciência, nunca transformou isso numa lei nacional. Ela não obrigou. Aliás, eu preciso conferir se no Brasil o sal é obrigatoriamente iodado. Eu não sei, preciso dar uma olhada. Aliás, convido vocês a fazerem isso também. Então, não teve nenhuma orientação federal, né? Os estados têm muita autonomia nos Estados Unidos. Em suma, hoje em dia nos Estados Unidos, só 50% do sal é iodado. Que desgraça. Então quer dizer que bócio é também, de novo, uma coisa endêmica? Parece que algumas pessoas conseguem, quer dizer, em algumas regiões você consegue escapar do bócio porque elas consomem iodo de outras fontes. E agora a gente vai entrar num território bastante, para mim, frustrante e deprimente, que é dos influenciadores. Né? Ela coloca ali no vídeo dela vários influenciadores de bem-estar, de alimentação, de culinária, que vão falar: sal iodado é um veneno, sal iodado, credo, isso faz mal para você, sal iodado muda o gosto da comida. Não é? Então, você tem, nos últimos anos, ela mostrou um gráfico que a quantidade de casos de deficiência de iodo, ela caiu abaixo, aumentou, o número de pessoas com deficiência explodiu desde do século XXI, não é? Está abaixo da média mundial, então você tem muita gente com deficiência de iodo, não é? E aí vem esses caras piorar a situação, né? E aí o que ainda salva um pouco a pátria é que leite nos Estados Unidos, em vários países, pode conter iodo. Por quê? Porque as vacas, a ração da vaca tem iodo? Talvez sim, porque na verdade na pecuária eles já reconheceram que a vaca tem problema de tireoide e que vaca precisa de iodo. Então muitas vacas são alimentadas com suplementos de iodo, ok? Ok. Mas não é só isso não. Na verdade isso não justifica a concentração de iodo no leite. Acontece que iodo, sobretudo iodato ou iodeto de potássio, é um bactericida. Eu lembro quando era criança, você cortava o dedo, você passava tintura de iodo, era um troço roxo, feio pra caramba. Aquilo é um antisséptico. Então, no mundo da pecuária, da extração de leite, né, os equipamentos, para não ficarem com bactérias, filme de bactéria, fungo, diabo, os caras usam o que para limpar, para esterilizar? Eles usam iodo. Então, veja, como eles usam no iodo e ninguém lava direito esse negócio, o iodo vai parar no leite, felizmente, porque é isso que tem garantido um pouco da ingestão do seu iodo diário. Agora, voltando para os malditos, vendidos, farisaicos, influenciadores, eles vão dizer: você não precisa de iodo porque você come isso na sua dieta. A sua dieta tem todo o iodo que você precisa. A resposta é não. Ela vai mostrar que, olha, se você comer carne, você precisa de 150 miligramas de iodo por dia, ponto, ok? É mais ou menos uma colher de sal. Se tiver sal iodado na sua casa, é mais ou menos uma colher de sal, né? Então, é isso que você precisa. Agora, carne, quanto que tem? 2, 3 miligramas, peixe, talvez menos, vegetais, 1, 2, ou seja, ou você come uma vaca inteira, ou você come 30 litros de leite, ou você fica comendo alface até morrer, mas acontece que a dieta não é capaz de proporcionar o iodo que você precisa, sobretudo porque em muitas regiões do mundo o solo não tem iodo. E aí a gente vai entrar num ponto que eu acho que é muito legal. Veja como ciência ajuda. Não é que a intervenção divina, alguma preferência esotérica. Não. Por que algumas regiões não têm iodo? Porque, veja, a Terra já foi coberta por geleiras, né? Você teve várias eras do gelo. E quando se forma uma geleira, num certo momento, ela se retrai. E no que ela se movimenta, ela arranca a camada do solo. Então, o solo que poderia ter iodo, a geleira leva embora, entendeu? Adivinha onde isso aconteceu?
na Suíça e no cinturão do Bósforo nos Estados Unidos. São regiões que foram esculpidas, lavradas, que foram praticamente arrasadas por geleiras. O solo é pobre. Então, se você está numa região onde o solo não tem iodo, lamento informar, você pode comer o que você quiser, que não vai rolar, a não ser que por acaso o leite que você toma, o cara tenha sido um pouco descuidado com o antisséptico que ele usa e vai parar no seu copo de leite. Em suma, veja só, você teve, desde que o iodo passou a ser acrescentado ao sal no mundo inteiro, o bócio foi praticamente erradicado do planeta, praticamente. É lógico, tem regiões que são mais pobres, que de repente a alimentação, isso e aquilo, tem, sei lá, 1 ou 2 bilhões de pessoas que talvez estejam sofrendo de deficiência de iodo. Mas, cara, no geral, isso desapareceu. Você vê por aí gente com bócio? Eu não vejo mais. Por quê? Porque foi uma das intervenções de saúde pública mais bem-sucedidas da história. Certo? Certo. Nos Estados Unidos, I want to believe, o cara vai querer acreditar em influenciador, ele vai acreditar que isso tudo é uma conspiração, não é? E isso vai, infelizmente, fazer com que um dos países mais ricos da história, mais poderosos, né, do mundo, ele, por ignorância e por teimosia e por repúdio à ciência e por causa do RFK e do Trump, esses caras todos, né, você volte no tempo para a Idade Média e você volte a ter gente com bócio para dar torto e à direito e crianças nascendo com cretinismo. Isso não precisa mais acontecer e é tão simples quanto iodo no sal. Agora, antes que vários influenciadores de culinária vão dizer que isso altera o sabor dos alimentos, a mocinha lá, a apresentadora, esqueci, a Diana alguma coisa, Diana Chan, se não me engano, ela vai numa instituição, numa organização americana que ela testa comida. Ela tem um canal, eu vou dar o link para esse canal, em que ela testa vários mitos sobre comida, se você selar o bife, retenha os sucos e sangue. Ela fica testando esses mitos. E ela convidou os caras para testar esse mito. Então vamos fazer aqui um teste duplo cego, né, para a gente ver, coloca 3 copinhos aí com um pouquinho de sal, sal com iodo, sal sem iodo, e vamos ver se a gente consegue detectar qual que tem um gosto estranho, o que tem um gosto esquisito. Então chamaram lá várias pessoas comuns, chefes de cozinha, especialistas em culinária, né, fizeram um teste e é patético, porque ninguém acerta qual que é o sal com iodo ou sem iodo. O número é muito perto do acaso. Então, veja, é indistinguível, é praticamente indistinguível do sal comum. Eu sei que se você come comida kosher, o sal kosher não é iodado, o que é uma pena, né? Então talvez você comece a pensar num suplemento, né? Mas veja, esse mito de que que é um mito do RFK, desse pessoal que vai achar que ciência é desnecessária, porque se você tiver uma vida saudável e se você comer direito, né, você não vai ficar doente, não é bem assim que funciona. Primeiro porque tem vírus e bactérias e fungos e que não estão muito aí para aquilo que você acredita, né? E também porque simplesmente a alimentação, em muitos casos, dependendo de onde você vive, ela não é suficiente para você se desenvolver como uma pessoa saudável. Então veja que interessante, a conclusão final do vídeo dela é que décadas e décadas, né, quase 100 anos de implementação do sal iodado fez com que o QI, né, o quociente de inteligência, que também é um número um pouco questionável, mas é o que temos, ele tenha subido vários pontos, porque simplesmente você eliminou pessoas com a chance de alguém ter alguma deficiência cognitiva severa. Então, em média, a humanidade ficou mais inteligente, menos nos Estados Unidos. Então, raríssimas. Vamos agradecer aqui a políticas públicas de saúde aqui no Brasil, né? Vamos agradecer a divulgadores de ciência que se aventuram nessa jornada que é um pouco ingrata de fazer coisa frito-pan, né? Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.